Olá, boa tarde, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio de Caminhos das Artes. Hoje temos um convidado espetacular, um jovem, querido músico, historiador, Marcel Moreno, jovem, como ele diz, e é nascido aqui em Embu das Artes. Antes de passar a bola para o Marião fazer os cumprimentos dele, eu quero agradecer a loja Século XVIII, que concede esse espaço para a entrevista. Quero agradecer a TV das Artes, o nosso querido Luca Pizarro, ao Ateliê Marimeire, que contribui também com esse trabalho, e ao Mamute, estou morrendo de fome. Marião. Você vai pagar a bacalhauada hoje? Você paga a bacalhauada, eu pago o petit gâteau. O petit gâteau, que é uma delícia. Marião, seus cumprimentos. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Luca. Boa tarde, meu querido amigo Marcel Moreno. Boa tarde, Marião. O Bob Dylan. Bob de longe. Embuense. Vocês são... Bob de longe. Quer dizer que boa tarde a todos. Aqui é... Nossos espectadores. Nascido em Embu das Artes. Nascido aqui... E quem nasce em Embu das Artes? Embuense. E arteiro. Arteiro. Dependendo da geração, mais ainda. Então... O que significam mais ainda? Os tempos mudam, né? As loucuras vão se adaptando, né? Vão se renovando. Então... Agora, você é músico e se dedicou aí, se aprofundou na história. Por que você resolveu estudar história aqui, e especificamente de Embu das Artes? Então, música é de família, né? Tá. Então, com 15 anos comecei a tocar e com 16, 17 eu comecei a tocar na noite. O primeiro bar que eu toquei na vida foi aqui no Bem Brasil, no Embu, em 1998. Quando você fala de família, tem alguém da sua família? Meu pai e minha mãe, músicos, parte de mãe. Seus pais nasceram aqui também? Não, meus pais são do interior, de Assis, e minha mãe é de Pirapozinho, ali perto de Presidente Prudente. Os dois são músicos? São músicos. São Meu pai músicos? já é falecido, né? Tá. Mas vieram desse meio musical, né? Entendi. E aí eles vieram para o Embu em 76, vieram acampar aqui, eles eram bancários, né? Curtiram super, e aí pediram transferência, minha mãe veio para o Itaú, meu pai... O Unibanco, aliás, meu pai veio aqui para o Itaú da Praça. Tá. E aí de 76 para frente... Mas eram gênero clássico ou cancioneiros populares? Não, eles eram da igreja, né? Evangélica. Que legal. Mas meu pai lia partitura de voz sem nunca ter estudado partitura, assim. Tá. Um sangue mesmo de voz, de canto, de tocar, né? Meu irmão toca, eu também. E aí eu comecei com música bem cedo, assim. E você nem gosta do Bob Dylan? Não né? gosto. Mas eu comecei com a bitomania, né? Na verdade, a minha base mesmo é moda caipira. Cresci nesse meio, nesse meio. E aí você viveu na noite aqui de Embu? Foi. Tocando muito? Durante 13 anos, tocando aqui. Mas era diferente, né? Só tinha um bar, era outra atmosfera. Era outra coisa. Você sabe que eu casei de novo faz uns 10, 11 anos com a Carla? Aí eu falei, vamos lá para Embu. Ela falou, mas está de noite. Eu falei, Carla, Embu never sleeps. Mas hoje tá uma loucura, né? Mas antigamente era muito charmoso, assim, muito bucólico, né? A noite aqui. Era uma delícia tocar, porque o de dia era MPB, cara, era trio, né, de roda de samba, chorinho, e aí à noite a gente pegava para fazer um rock, um pop rock, era outro nível, né? E hoje, aí mudou, né? Hoje é uma coisa hoje assim, hoje tá uma doideira. Um sertanejo violento e... Não, hoje é muito difícil. Barulho, né? Uma competição. Tudo que entra no mercado e o fetiche de mercadoria é isso, né? A competição, Ô Marcelo, uma vez eu estava, eu acho que é no Centro Cultural, estava em algum evento, tinha um piano lá e vocês... Você domina também o piano? Não, eu arranho, né? Mas não domino. Né? Mas é tudo mais isso aí. Instrumento de corda mesmo. E a gaita, né? Violão, gaita, E só ressalva que hoje deu um imprevisto. Né? Pessoal, olha, eu fiquei até 1h30 da manhã mandando mensagem para ele não esquecer do violão e da gaita, e ele não dizem trouxe. que os melhores gaitistas aprendem a tocar. Não, mas aí é importante colocar a diferença de gaitista, senão os gaitistas vão ficar bravos. Eu toco Bob Dylan. E tem os gaitistas de blues. E tem o gaitista de blues. Não que o Bob Dylan não seja gaitista, mas é uma gaita caipira, né? Mas tranquilo. Mas você nem aprendeu na cadeia, não precisou. Não, isso não. Quase fui preso, mas não fui não. Mas vamos lá, vamos falar da história de Embu das Artes. Bora.
O que te levou? Eu sei que você cresceu nesse meio aqui da feira, dos artistas, da música, mas por que você se interessou pela história especificamente de Embu das Artes? Que curioso, eu me interessei por história, 2 temas. Eu queria fazer astronomia, mas eu sou horrível em conta. Mas o que me despertou a história foi escola pública. Foram 2 professores que eu tive. A Imico, na 5ª série, que é casada com o Márcio Amêndola, que é um historiador da cidade também. Sim. E o Milton, o professor Milton, que me deu aula, acho que no primeiro ano, que ali eu falei, puta, é história mesmo que eu vou fazer, né? Você estudou no MOSC? Na Eulália. Eulália Malta, é. Mas eu acho que a atmosfera da cidade, assim, corroborou para eu poder fazer história, sabe? Tá. Mas demorou um pouco para eu chegar assim, nesse nível, né? E aí resolvi fazer história e aí fui. Mas na verdade, eu acho que também o espírito secundarista político que eu tive, né? Uma atuação em Grêmio, nas estaduais, as regionais, né? Pelo longo tempo que eu já te conheço, eu não sei se eu sinto isso, né? Não só despertou isso em você pelo cenário que é o Embu, né? Porque o Embu é um cenário, mas mais pelo que está acontecendo dos anos para cá com a degradação da modificação. Isso. Eu não sei se eu estou certo nisso. É isso mesmo. Eu Duas coisas. O primeiro que me incomodou sempre, eu falei, pô, preciso saber o que rola, é essa coisa do museu, né? De arte sacra. É uma certa admiração e é bonita mesmo, né? Mas sim, do ponto de vista histórico, né? Faltava informação. Tinha, mas precisava buscar isso em algum lugar, né? E mais a fundo. E o segundo momento foi isso, né? Desde 2008 que eu brigo, né? Luto pelo patrimônio aqui, e eu acho que isso ajudou. Nesses últimos 5 anos, sem dúvida nenhuma. Que é onde a gente passou o maior perreio, assim, né? Sim. Desde a minuta lá, um pouco antes, mas ali intensificou. Mas eu acho que esses 2 momentos. Que minuta que você está falando? Rolou uma minuta do IFAM geral. Tá. Para uma consulta popular, para saber se os perímetros, cidades históricas, se os perímetros continuariam o mesmo, ou se a população quisesse que reduzisse. E nós tivemos um boicote do poder público na época aqui, que eles não repassaram para a sociedade. Passaram faltando 15 dias para fechar e foi um desespero. Que eles queriam diminuir. Eles queriam... claro. Óbvio, né? Por vários interesses. E aí a gente teve que se mobilizar, como a gente sempre faz, né? Na hora que precisa, os pontuais ali, aí a gente, né? Qual que é a importância de Embu no contexto da história do Estado de São Paulo, da ocupação do Estado? Então, é muito... parece que é pequenininho, mas historicamente é um baita raio-x da história do Brasil, né? Porque o Embu ele tem uma participação na história de São Paulo o tempo todo. Desde a colonização até a área contemporânea. Porque o Embu é especificamente um braço desse projeto da Companhia de Jesus, né? Esse projeto de redução, desse projeto da catequese, da escola, né? Do aldeamento, que é importante diferenciar. O Embu não era um aldeamento já estabelecido indígena, né? Os indígenas foram trazidos para cá. Né? Da própria arte, né? E aí, com essa convivência, né? E aí, aproveitando, tem esse livro, que é justamente do Moacir de Faria Jordão, ele está meio caindo tudo aqui, aqui que eu viro, que é o Embu na História de São Paulo. Esse aqui é uma edição de 1964, segunda edição, e ele foi financiado pela prefeitura recém-emancipada, né, na época, e esse aqui é um livro de revisão. E aí o Jordão, ele traz nesse livro aqui, justamente essa importância do Embu na História de São Paulo, que é, para a gente aqui, uma preciosidade, né? No ponto de vista das hipóteses que circulam em torno da origem mesmo da cidade, né? Destaca alguns pontos para a gente. O Jordão, ele traz pela primeira vez, ele traz a hipótese de Embu ter sido a sucessora da primeira redução fora de São Paulo de Piratininga, que chamava Maniçoba, que ela durou muito tempo, fundada pelo padre Manuel de Nóbrega, que o sonho de Nóbrega era o Paraguai, chegar ao Paraguai, né? Então, obviamente, aqui era uma travessia. Então, Maniçoba, que
foi essa aldeia, né? Se chamava Maniçoba, que é o nome de um prato Isso, no Pará, né? Maniçoba. Em Belém, né? E Maniçoba, Engraçado. ele é citado por Ulrich Schmidl, que foi um alemão que ficou 30 anos aqui no Peabiru. Ele é citado também pelo Harada, que também aponta a existência de Maniçoba. E, por fim, aí Maniçoba foi destruída, durou muito pouco tempo, né? Então, por tupinambás, por bandeirantes, por inimigos e tal. E aí os padres que lá residiam precisavam achar um lugar para continuar o projeto, né? E aí o Jordão aponta, através de algumas características que ele puxa nessa hipótese, que foi Embu, foi Emboi, que sucedeu, então, Maniçoba no ano de... Aí tem a carta de Pero Correia, que é uma carta muito importante, de 1553, o irmão Pero Correia, um jesuíta, e ele escreve a carta para a coroa portuguesa narrando a destruição de Maniçoba. Maniçoba, geograficamente, ficava... Aí é que está a questão, né? O Ulrich Schmidl, que é o alemão, ele aponta que na Maniçoba ficava na região de Itu, por conta do clima, né? Então seria muito difícil a gente ter umas aldeias fixas aqui por conta de clima, muito frio, muito úmido, então a terra de passagem. Porém, a chegada dos bandeirantes e também os indígenas era pelo Peabiru. Então você tem o caminho por terra e o caminho por rio. Tá. O caminho por rio levaria de fato ali para a região, mas o caminho por terra é o Planalto Paulista, que aponta, então, é um trabalho que a gente fez, que é o de Origem de Emboi, que esse trabalho, ele consiste num mapa, deixa eu pegar os mapinhas aqui, né, mais ou menos de como eram feitas essas trajetórias, e essas trajetórias, então, que formaram a região, né? E aí, justificando a hipótese de Jordão, que é sobre Maniçoba. Então, com isso, a gente trabalha aqui na cidade com essa hipótese do Jordão, de 1554, porque é a carta, é o ano que a carta é escrita, né, do irmão Pero Correia. E aí, para justificar essa data, virou lei em 2004, o 18 de julho, né? Então, a gente não sabe, de fato, o dia, né? E nem, de fato, a data certa. Então, essa hipótese é uma hipótese extremamente possível e plausível, de 1554. Para frente ou até para trás, dependendo, né, de como circundava esses caminhos de Peabiru. Tá, né? E o início dessa trilha era ali em Santos, do Itanhaém? De Paranapiacaba. Então, mas lá na Baixada. Lá na Baixada. Ele vem lá do Paraná. Do Paraná. Você tem o tronco do Peabiru e os braços do Peabiru. Por exemplo, o Embu recebe um braço do Peabiru. Tá. Né? O tronco, ele sai do Paraná ali, chega no Mato Grosso, passa por São Paulo, Mato Grosso... É o rio, né? É o rio e deve pegar um pedaço do Tietê. E aí, sim, aí os caminhos fluviais. Né? E aí está essa tese de Maniçoba, então, que é uma cidade muito mais antiga, e aí a gente tem a documentação mesmo da posse já dessas terras. Tá. Por Fernão Dias Pais Leme, que é o sobrinho do Fernão Dias, o caçador de esmeraldas, e a esposa Catarina Camacha, que aí é a segunda parte, que é a doação das terras de Emboi. Mas é importante dizer que tem o livro do Leonardo Arroio, que são Igrejas de São Paulo, e foi encontrado um registro do primeiro batismo em Embu em 1596. Então a gente trabalha com a história não é exata, mas a gente vai buscando as referências para poder chegar numa hipótese mais certeira e defender a tese do Jordão. Então a gente tem esse registro do primeiro batismo aqui de 1596, e a gente já sabe que a partir de 1609 já havia aqui uma estrutura ornada, uma fazenda de Borri, como diz os documentos de Catarina Camacha. Né? Então, Fernão Dias provavelmente chega em Embu em 1609. Né? Então, inclusive, a hipótese dele ter morado ali na Praça da Lagoa, que o Joaquim Gil Pinheiro, quando escreve Memória de Emboi, de 1910, ele encontra ainda vestígios de casas de taipa daquela época. Você falou, o Amêndola foi seu professor, que é historiador? A esposa dele, Eimico. Tá, Mas eu me lembro que o Amêndola, uma vez, ele me falou que essa nossa igreja aqui dos jesuítas, ela seria anterior à igreja do Pátio do Colégio. Então, na verdade, essa é a segunda construção. É a segunda. Havia não uma, é anterior. aí que está a questão. A gente,
para você ter uma certa certeza daquilo que você está falando, a gente vai atrás de documentações. Tá. Né? Então, nessa carta de testamento que Catarina começa a escrever em 1624, ela já dizia nessa carta de testamento que já havia uma igreja de Nossa Senhora do Rosário, uma capela ornada de Nossa Senhora do Rosário. Aqui. Aqui em Embu. Então dizem que pode ter sido onde é a prefeitura hoje, Tá. outros apontam que pode ter sido aqui embaixo, a gente não sabe onde foi, mas Entendi. que ela Então, através... eu devo Tanto que ter Catarina me confundido, né? ela pede que uma das condições para se doar a terra aos jesuítas era que que continuassem, né, com as celebrações da Nossa Senhora do Rosário. Né? E aí foi construído depois. O Museu de Arte Sacra já é a segunda construção. Então eu me confundi. Então essa é a segunda, depois do pátio do colégio. Não, sim, essa mas aqui no Embu é a segunda. Tá. Né? E, Ele deve ter me falado isso. Mas a gente tem que pensar também que construção é essa, né? Porque eles chegaram aqui, uma taipa já é considerado ali dentro crucifixo ali, uma cruz. Né? Porque tudo começou em Piratininga, tudo começou em São Paulo, aqui na nossa região, né? Por isso que... E aí o que o Jordão defende é que algumas cartas desses jesuítas diziam assim, adentrar ao sertão, né? Ao sertão de Piratininga, adentrar ao sertão. Então ele vai juntando essas peças. Mas para mim, diante essas documentações encontradas, né? Que é o trabalho da Angélica Brito, que foi curadora do museu, que é muito importante também para a cidade. Ela traz uma perspectiva do museu, da história do Embu, mas é totalmente documental, acadêmico, muito rico em documentos. Então, a partir disso, aí, claro que eles não vão ao encontro de Jordão, né? Eles defendem a partir mesmo dessa chegada do século XVIII, XVII. Mas indícios muito fortes. E aí, esse trabalho da turma do professor Canin, esse trabalho defende, portanto, que Maniçoba sim, o Embu é sucessora de Maniçoba, né? Então, eu não tenho dúvidas que aqui é uma terra quentista, pela documentação, pelos indícios, tudo que se aprende. Essa do Leonardo da Rui, para mim, então, eu acho que 1554 é uma data extremamente possível. Marcel, o pátio do colégio, os jesuítas devem ter documentos originais sobre dessa época. Alguém teve acesso a isso? Eles têm, Mário. Mas eles deram oportunidade para alguém? Essa é a questão. A Angélica fez uma pesquisa, mas ela teve acesso a isso? Ela teve acesso a umas documentações, principalmente dos tabeliões, né, de São Paulo, registros. Mas é aquilo, né? A Igreja Católica, por si, ela não libera documentos. Então, essa é a questão. Hoje existem trabalhos sobre as igrejas, trabalhos de pesquisas históricas em relação à própria essa empresa jesuíta no Brasil, mas bater na porta dos caras lá e falou, eu precisava acessar o acervo lá, que eu precisava, né, resolver um probleminha ali que a gente está tendo no Embu lá, por exemplo, na história. Não dá. Agora, sim, né? Pode ser também, porque a extensão dessa Maniçoba pode ser de Tu até aqui, porque também as dimensões eram gigantes naquele tempo. Sim, as hipóteses são muitas, mas, repito, documentalmente falando, pela carta do Pero Correia, pelos registros do Eurico Schmid e tal, a proximidade com o Embu precisava ser próxima, porque é muito pouco tempo, então a região de Tu é muito longe daqui, né? Então, e como era ir ao Paraguai, era chegar ao Paraguai, então possivelmente aqui já era mais antigo ainda, ponto de parada de bandeirante, né, ou mesmo passagem indígena, né, não para ficar, mas passar. Porque, como ela diz, num documento de 1624, que em 1609, lá, quando Fernão Dias chegou, já havia uma estrutura ornada, uma fazenda de Borri, né, Borri, Borru, Embo, Embaí, mas ela chamava Borri, ela cita Borri. Então, ninguém constrói de um dia para o outro, mas naquela época então, você precisava ter. E aí, outra coisa importante, condições climáticas, né? O Embu tem água para cacete, né? Isso aqui tem vida para cacete. Então imagina naquela época, né? Então frio, mas você tinha água, você tem floresta, você tem tudo que precisa para viver. E é um clima mais aprazível, né? Inclusive para os portugueses, né? Sim, sem dúvida. Que não é sertão mais quente e tal, né? Sem dúvida. Então esse princípio da cidade, ela já a gente não sabe. Então, isso é muito louco, né? Porque a gente sabe, a partir dos jesuítas, das documentações,
Mas de antes, existem os indícios, mas a gente não sabe efetivamente. Aí a gente, né? era ligado a Itapecerica. Aí, depois da expulsão dos jesuítas, em 1850, que aí o Embu, depois que os jesuítas foram expulsos, em 1759, e aí, imagina, de um dia para o outro, toda aquela estrutura que você tinha se rompe, né? Então, o Embu passa a ser de Santo Amaro, passa a ser da arquidiocese, volta a ser província, depois volta a ser o que chama de... como se fosse é uma aldeia que simplesmente deixou de ter Marquês de Pombal, me lembro. Parelheiros, né? E aí começa uma transferência econômica também, né? Porque aqui se torna uma terra de agrícola, como sempre foi, né? Pelo trabalho indígena e jesuíta, mas uma sobrevida, uma sobrevivência, né? Tanto que são quase 200 anos que vive, né, nessa... abastecer São Paulo, né? Continuou o abastecimento santeiro, né? Acredito que esse trabalho nunca parou, né? A tradição é muito forte, né? E a gente passou a abastecer São Paulo e a região, tanto com alimento, como depois com tijolo. Inclusive com florestas inteiras. Florestas inteiras, né? Mas a gente ficou nesse ato histórico, né, dessa importância, entre aspas, históricas, da saída dos jesuítas até o Cacemibói. Né, que eu faço essa ponte. Quem que vigorou, quem que dominou nesse hiato aí, da saída dos jesuítas até Cacemibói? Então, ficou na mão da Igreja Católica, mas o prédio, né, você não tinha um distrito. Né? Embu-Boy, até a emancipação, não tinha escola, não tinha hospital, não era um distrito. Era jogado. A gente pertenceu ao Santo Amaro, depois voltou a ser... Essa figura do chamado Padre Belchior, quando ele data? O Padre Belchior, ele é do século XVIII. O Padre Belchior, ele é uma figura importantíssima, não só no Embu, mas na região. Tá. Embu, Itapecerica e Carapicuíba. Por quê? E ele nasceu aqui no Pirajussara. Ele também é filho do Embu, o Padre Belchior de Pontes, né? E o Padre Belchior de Pontes, ele é o responsável pelo início da construção desse segundo museu do museu hoje, né? Tá. E envolve também da lenda, da cobra e tal. Mas ele está bem nesse hiato aí que você Não, pesquisa, o padre, ele está lá no começo. Lá no começo. Depois que se torna. Quando foi bem depois. Bem depois. Mas assim, é muito louco. Cacemibói. Porque esse projeto jesuíta, esse projeto catequético, essa empresa que vem para cá, ela sofre uma interferência muito louca, que são os indígenas, né? E esses indígenas, por exemplo, tem no próprio documento de Catarina Camacha, fala o número que Fernão Dias tem de posse de indígenas, 1.500 indígenas, que seriam imediatamente já doados as terras aos jesuítas. As terras só seriam de posse na morte do casal, mas os bens, os indígenas, o gado, já seria de imediato para a posse dos jesuítas. Então, tem a quantidade de indígenas, aí cita também um trecho que fala viriam duas peças de Guiné, né, que são escravos africanos, né, pessoas escravizadas, que é o primeiro registro que a gente tem mesmo de africanos no Embu, datado, né? Então, a partir disso, começa a se formar vírus indígenas para cá. Então, eu costumo brincar que aqui teve um sincretismo místico, porque os povos originários, os indígenas, já são místicos. A igreja que vem para cá, para o Brasil, principalmente a jesuíta, medieval ainda, ela é cercada de mística. Sim. Né? Simbologias e místicas. Então, você imagina a potencialidade quando tá esses dois povos que chegam e essa explosão místico. E aí depois chegam ainda os negros. De crenças e de práticas e de tudo. Então, a responsabilidade jesuíta de trazer o catolicismo, né, o cristianismo para esses povos. Mas chegou um momento no Embu que, por exemplo, a festa de Santa Cruz, criada pelo Belchior de Pontes, que é uma ferramenta catequética, né, através da arte, da dança, apresentar Cristo, né, virou uma festa pagã, porque tem um trecho da festa de Santa Cruz que é uma dança em círculo,
porque os indígenas se apropriaram dessa festa. Então, os próprios padres aprenderam a falar o tupi, os indígenas aprenderam a falar o português, né? Tupã passou também a ser uma figura utilizada pelo próprio padre Belchior de Pontes, pelos jesuítas em geral. Então, houve essa troca. Eu acho que essa troca é a gênesis, do que a gente tem e conhece como um laço histórico-artístico na cidade. É isso que eu ia perguntar. Para mim, esse é o que... Bum. Um movimento... Esse foi o Delta Zero ali. Eu acho que é o sincretismo místico, que é o que gera toda essa troca de conhecimento e aí gera esse boom artístico na cidade, cultural e artístico. Porque você tem... Mas pensa comigo. Culturalmente, a gente já tem essas tradições de dança desde lá do século XVII. Aqui já se esculpiam santos do século XVII. Aqui foi uma das maiores empresas santeiras do Brasil. Isso. Os bandeirantes passavam aqui para pegar o santinho. Não só bandeirantes, abastecia tudo. Abastecia o Imbu tudo. Era, inclusive... O Santo de Pauoco. Aqui era um local onde era um aluguel de indígenas. Então, no tabelião de São Paulo, lá no século XVIII, tem lá eles pediu um mandato que proibia os indígenas serem alugados no Imbu, em Emboi. Tá. Então, essa comunidade que se forma ali, nesse sincretismo místico e das simbologias, para mim, eu identifico isso como essa atmosfera artística que tem no Imbu. Porque é misteriosíssimo o que existe aqui. E ali começou a escultura, foi o primeiro ato, digamos assim. Se você for pensar geral dos jesuítas, é o teatro, a representação. A dança, mostrando a cruz, a dança. Né? Mas aqui era uma escola santeira. Então, os padres que esculpiam, os indígenas com notório saber, artesão. Né? Então, imagina essa troca, cara. Que poder é esse? Né? Os indígenas já têm esse conhecimento muito mais. Os europeus vêm com a técnica, ensinam, e aí vai se trocando. Uma puta influência chinesa, né? Porque os jesuítas estiveram lá também, então se você olha algumas esculturas no Museu de Arte Sacra, é tudo colinho assim, puxado, cara. Você fala, porra, que loucura é essa? Que cultura é essa? 3 culturas que 4, né, com a africana, como que pode isso? Então, para mim, isso justifica resistir até hoje. Esse ambiente artístico que eu não vi em lugar nenhum no Brasil, assim. Dessa potencialidade de nascer artistas aqui, saca? E apesar de concorrer com uma cidade dormitório, que as pessoas moravam aqui e iam trabalhar em São Paulo, ela mantinha essa atividade cultural. Ela manteve, eu acho, até o momento que chegou a luz elétrica. Saca? Porque depois que chega a luz elétrica, todos os mitos, contos, histórias e crenças que ainda eram carregadas desde lá do período colonial, desde as lendas mesmo, né, que são lendas fortes, são lendas todas ligadas espiritualmente, né? Eu acho que isso se rompe um pouco. Tem um livro muito curioso que é o Emboi, que foi lançado pelo Almenat em 2002. E essa galera fez um livro sobre o Imbu, entrevistando... O Almenat e o centro ali. Onde era o que hoje mudou o nome. Ele é de uma ordem, da igreja não também. Sei. Né? Eu acho que sim. Esse livro, essa galera fez por e-mail, e eles entrevistaram a Dona Elísia. Santo Grau. Grau, ali na é, região do Grau, mas eu não sei se pertence, né? Pertence. Sim. E eles entrevistaram a Dona Elísia Cachoeira, cara, que é das mais antigas da cidade. É um livro muito legal, que conta sobre isso, né? Sobre essa chegada da luz elétrica, a chegada dos hippies, que legal como isso. que a identidade caipira da cidade vai se modificando com essa chegada desses hippies, né? De artistas, né? Como que esse caipira desconfigura. A Tônia falava muito isso, né? Até a correção de se falar, né? Mudou-se o jeito de se falar. Então, eu acho que isso trouxe não um rompimento, mas ficou naquela camada do cuidado de se cuidar, para não se perder, sabe? Porque para frente não tem mais tradição sobre isso, né? Então, eu acho que é o que os moradores antigos contam, né? Que a luz elétrica trouxe uma nova configuração para a cidade, né? Tem registro dessa data, não? Da luz elétrica? Tem registros. E o Cássio M. Boi teria assim, sido... a data de...
Não sei, porque eu nunca vi, mas se a gente procurar, quando chegou a luz elétrica, você está dizendo, aqui, Sim, que dá, sim. Que Itapecerica deve ter. Né? O Cássio M'Boy teria sido o precursor, porque ele tem essa ligação com essa festividade cristã. Sim. Com o dia de... Como é que você chamou? De Nossa Senhora do Rosário? Nossa Senhora do Rosário. Ele fazia as tapeçarias. Né? Eu não digo que o Cássio é precursor, porque teve o que a gente falou agora, já havia arte aqui, desde sempre, né? Certo. Para mim, o Cássio, quando ele vem para M'Boy, na década de 20, ele se encontra aqui. Porque tem um relato do Cássio M'Boy que ele estava no Rio de Janeiro, ele já trabalhava o caipira, né? É um identitário, né? O Cássio, acima de tudo. Ele falava, eu estou aqui no Rio de Janeiro e pintando e falando sobre o caipira, eu preciso ir para uma região caipira, né? Foi aí que ele vem para São Paulo e aí que ele chega em M'Boy. Então ele encontra aqui aquilo tudo que ele já pintava, que ele já escrevia. E o Cássio, além do que ele pintava, esculpia, ele trouxe para cá essa ideia do caipira colonial paulista, que depois se torna a própria arquitetura da cidade. Que louco. Né? Porque ele traz para o Embu esse resgate identitário que se perdeu nesse vácuo que a gente estava falando, né? Desse domínio colonial dessa escola estabelecida, depois perde. O Cássio, quando ele chega, que ele já vem com essa carga santeira, uma carga caipira, das crenças, das lendas, ele pega o Embu e um prato cheio, cara. Aí ele saca tudo isso. Porque se tivesse 100 casas, eu acho que nem isso. Nossa, imagina, era uma aldeia. Imagina, era uma vila. O Amêndola falou, era pouquíssima. Era uma vila, um pouquíssima, né? E aí... Então ele chega aqui e ele falou, é isso aqui que eu estava procurando, né? E aí ele começa a pintar o Embu colonial. Ele começa a esculpir o santo. E se junta ao fato de ele ser um cara culto, de uma família culta. Então, tem tudo isso, né? E ele e se ele chega e fala, não quero, eu quero... Visionário, né? Eu quero viver de arte, eu quero isso aqui que é a minha vida, e eu vou fazer isso. E, sem o Cássio M'Boy, isso aqui não seria Embu das Artes, não. Mas nem e a pau, aí ele faz toda essa relação com os artistas da Semana de 22. Ele é identitário, Ele traz identidade para o Embu. E ele também, já uma convivência, né, com a Semana de 22, arte moderna, essa galera começa a vir para cá. Começa a vir atrás do Cássio. Você imagina isso aqui? Galera andando por aqui, os modernistas, artistas, né, de um conceito foda, de uma linguagem nova. Estava circulando tudo aqui, apesar de que o Cássio ele era marginal, né? O Cássio andava... Ele era marginal. Marginal pra cacete. Mas o pessoal de São Paulo vinha atrás dele. Era amigo dele, cara. Vinha pra cá. Imagina esses caras aqui. Aí o Sakai, o Solano. Só veio... O Embu, cara, foi construído por pessoas grandiosas, artisticamente falando. Grandiosas, de relevância mesmo. Por isso que tem esse nome, saca? São momentos que a gente tem aqui. Sim. Mas do Cássio M'Boy, para mim, ele é esse boom pós-colonial. Tanto que, ele tem o quadro da catequese, que é uma coisa de louco. Que a gente até usa bastante, essa questão da catequese, né? Então, ele vem para essa reconstrução identitária, resgate identitário. Tanto é que a arte santeira nunca parou no Embu. Aí depois a gente tem um escultor aqui, parou? Nunca parou. Né? Ela vem, cara, de uma tradição foda. E o Cássio, ele... O Cássio, o mestre Assis encontra Cássio como? Eu vou ser sincero para você, essa parte eu até evito falar, porque aqui no Embu eu resolvi me aprofundar na história colonial por 2 motivos. Não mexer nos egos. Primeiro porque é um vespeiro, né? E sempre quando a gente é jovem aqui no Embu e tenta falar de alguma coisa, a gente é lixado, né? Você nunca morou, você não sabe de nada, eu que vivi e tal. Então eu gosto de documento. Então por isso que eu me aprofundei na história colonial. Depois do Cássio, Solano, Sakai, Solano, e aí o Assis, aí o que eu sei é isso. Eu sei do momento que a República veio para o Embu. Sim, aí já foi nos anos 60. Né? Mas possivelmente se conheceram lá na República, eu não sei. Eu sei, mas não vou falar, porque senão isso gera uma polêmica. Mas, enfim,
Você pode falar todas as versões que você conhece. Pô, aí vai ficar aqui 5 horas aí, vocês tudo morrem. bem. Mas todas essas pessoas grandiosas, artisticamente falando, o Cássio Porque eu sei que o Sakai ele foi discípulo Foi, o japonês foi. do Cássio. Foi. Também grandiosíssimo. O Sakai, ele também é esse identitário, né? São pessoas que chegam, e eu acho que tem uma sensibilidade tão grande que absorvem a cidade de uma forma tão magistral que eu acho que a gente absorve um pouco, mas essa galera absorveu de uma forma gigantesca, né? E o curioso é esse passe livre, né? Essa coisa meio... Então, assim, o Sakai, ele era de uma família oriental, ligada à plantação, mas o Sakai queria ser artista e a família falou, então vai estudar com o Cássio. Não é um negócio fantástico? É fantástico. Né? Mas aí que entra as polêmicas, né? O Cássio foi expulso do Embu tomando tiro nas costas. Foi, mas por motivos outros. Não. Né? Existem vários motivos. Existem vários. Né? Ele tinha a opção sexual dele, E aí era uma. entra, para mim, tá muito... A disputa por terras era outra. E para mim é muito claro uma substituição artística na cidade dessa primitiva que era antes da República vir para cá, que já era escultura, e depois o momento que vem começa a mudar o Rai fala muito isso, né? Chegam os intelectuais no Embu. E o Cássio começa a incomodar, porque tem vários relatos desses moradores antigos, inclusive nesse livro do Almenati, que fala que mudou muito mesmo, né? O que imagina uma cidade caipiraça, né? Aí chega os ricos. Chega uma elite artística, Tá. né? Antes, E que paralelamente com a República. Mas aí até a vinda da República é polêmica, porque ao mesmo tempo que você tem essa fala de que, obviamente, que a República veio para cá, mas dentro da própria República, no movimento que existia lá, muitos artistas que eles consideravam inferior eram mandados para o Embu. Mas também não tinha a opção do cara vir para cá? Sim, mas o que eu estou dizendo é que nem todos que vieram para cá foi por opção. Então, se você for pensar, então que tipo de arte que eles estavam falando que não era legal ficar lá e veio para o Embu, uma arte secundária que eles falavam. Isso tem reportagens da época. Isso aí eu estou falando porque tem várias reportagens que fizeram na República na época que os próprios artistas lá falavam isso. Que aí dá a brecha para a gente, inclusive, já questionava se naquele período o industrianato. Então eles diziam lá que tiravam da República quem fazia industrianato, arte secundária, né? Secundária no sentido de baixa qualidade, dentro da perspectiva. Então já era um debate de que já na vinda da República para cá, 68, 69, já veio o industrianato também. Então Marcelo, mas essa rejeição aí do Cássio não partiu dos artistas, né? Partiu de uma... Eu não vejo isso. não tô dizendo nunca senti isso pelos O comentários material que eu tenho dessa época, que eram inclusive panfletos acho mais homofóbicos, eu creio que ligados sim. ao governo local da época. Houve ali uma disputa por terra onde ele se estabeleceu. Não, tudo isso, mas assim, como a gente estava entrando do ponto de vista artístico, eu estou falando desse ponto de vista artístico. Sim. Mas sim, houve uma disputa. Porque se você pensa, depois da emancipação, aqui era terra de ninguém. Embora você não tinha registro de terra, tudo posseiro, tudo posse. Quando se emancipa a cidade, aí vai uma loucura. Terra muito barata, e aí começa... As grandes chácaras começam no processo de desmembrar. Os aproveitadores, exatamente, né, que a gente conhece. Eles estão aí também, né? Estão aí. Vagando pela... Mas sim, é um conjunto de coisas, na verdade. A Tônia conta uma história que é muito louca, que o Cássio armou uma... Do cadeado? Da imagem de São Lázaro, que ele inventou uma história de que a esposa do governador queria comprar a estátua de São Lázaro. E que deu tudo certo e papapá, e que ela vinha buscar essa estátua. A Tônia ficou doida. Não vai, não deixou de jeito nenhum e tal, e ligou para lá e para a mulher, falou, vocês não vão pegar, isso aqui é do Embu, pertence ao Embu, tal.
Resumidamente, depois, ela contando para o Cássio falou para ela assim, não, foi eu que fiz isso aí para ver como que a cidade está em relação a mim, se gosta de mim ou não, se tem algum impacto ou não, nesse sentido, sabe? Então, ele fez um balão de ensaio. Imagina, ali cara, que doideira, né? E aí, tanto que as cinzas foram jogadas aqui do Cássio, né? Mas, assim, por que eu insisto no Cássio M. Boi? Porque a figura do Cássio está sendo esquecida também, bicho. Mas, assim, de um jeito absurdo. Eu tenho aqui a entrevista com você, mas eu sei de vários relatos que ela me contou também. Então, do Cássio. Agora, a história do cadeado. A República, a chegada da República é outro momento do Embu. Mas já tinha arte aqui, pô. Aquele filme do Roberto Campos de 1968 é aquilo, né? E essa vantagem, né, da gente primitivismo, estar, de certa né? forma, Embu não era tão longe da Praça da República, vindo direto, sem trânsito, chegava cedo. De certa forma, era um lugar ainda com cachoeira, aprazível, cheio de natureza, e também era passagem para ir para Curitiba, né? Então, as passagens bandeirantes, né? Muita gente se apropriou dessa parada, digamos assim, para poder vender sua arte. Começou ali. Aí contam muitas coisas, né? Mas eu, por exemplo, eu frequento aqui desde que eu tenho memória mesmo afetiva, assim, eu lembro dos 6 anos para frente, eu já lembro disso aqui. Como era, meu pai era gerente do banco, então tinha muito artista que tinha conta, né? Ia em casa, contava muitas coisas, né? Eu não vivi ligado diretamente, né, na infância com eles, mas eles sempre ao redor, né? Mas eu sei que foram várias as empresas que vieram para cá, multinacionais, né? Então começou-se a comprar peças muito valiosas e de fato o Embu tinha peças que só o Embu tinha, né? Imagina, era uma exposição de arte em céu aberto, cara, isso aqui, imagina, as qualidades, peças únicas, a gente está falando de peça única, né, Mário? Então para mim isso que sempre diferenciou o Embu, ter peça única, as pessoas vinham, cara, da casa do não sei o que para vir para o Embu, atrás do Mário, porque só o Mário sabia fazer esse tipo de... Né? Então nós tivemos essas... Até hoje tem colecionadores vindo ao Embu para procurar obras de artistas que já faleceram. Eu imagino, porque não existe. Esse dinamismo foi atraindo mais gente para cá. Mais gente, Eu imagino, cara, isso deve... Cara, isso aqui nos anos 70, vocês sabem, né? Devia ser uma loucura isso aqui. Né? Até o Mick Jagger veio para cá. Na década de 90, né? Mas eu ainda insisto nessa gênese. Eu estou tentando trabalhar muito a história colonial do Embu, porque todas as pesquisas que a gente faz não é aprofundada, né? Então, eu acredito que... Até porque você não vai conseguir, por exemplo, tem a história de que havia um cemitério aqui, né? É possível porque... Agora, como que vai se provar isso? Eu não tenho dúvida vai ter que destruir o centro histórico. O centro histórico não é o sítio arqueológico, isso eu defendo com unhas e dentes, assim, e pagaria para ver ali uma escavação. Porque é do preceito medieval que eles enterravam os ossos, Embu não tinha cemitério, então era tudo... Tem corpos dentro do museu de padres, mas no entorno, com certeza, né? Falam que tem o cemitério indígena no Engenho Velho. Né? Para mim, caracterizando esse período de colonização e o Embu... Lá seria mais fácil, né? No Engenho Velho, talvez, de comprovar isso. Mas aqui também tem, certeza. Desculpa, esse cemitério que vocês estavam falando é um cemitério anterior a esse... o cemitério onde você estava falando. Eram as práticas de enterrar os mortos, né? Então, para você ter a salvação, as pessoas enterravam perto da igreja porque acreditavam que essa... Não seria um cemitério como hoje, cercado e tal. E a gente está falando aqui, Jim Boy, é esse quadrado, gente. É um quadrado, isso aqui. Né? Tem um censo... de 1740 e pouco, que fala que aqui tinha já basicamente 2.500 indígenas, e já era isso é muito curioso, inclusive. Tá. Que aqui já era uma terra de visitação à igreja aos domingos. Então, além de você ter esse círculo religioso, provavelmente também já se vendia a escultura aqui, né, santos. Então, eu acredito, Marião, que até a própria concepção de vender as coisas fora, na rua, vem desse período. Vender? Deste período.
Ah, sim. Porque se as pessoas já vinham para cá do século XVIII para visitar o Embu aos domingos, por causa da igreja, e já tem essa cultura de santos muito forte. Sim, Então, você já tinha os santinhos que eram feitos para então, Não, e provavelmente, o Brasil inteiro. provavelmente Antigo pra como cacete. era uma área rural, de fazendas, deveria ter muitos colonos, muitos trabalhadores, e às vezes, estou falando isso, né, baseado naquilo que eu vivi, em fazenda, em roça. Meu pai fazia utensílios assim, em casa, nos finais de semana. Como você pode não provar que isso daí eram feitos e traziam para ganhar o dinheirinho? Né? Gamela. muitas Também, pessoas contam isso, por isso que eu gamelas, falo então. dessa atmosfera, porque as pessoas que vinham para cá morar aprendiam a fazer um chinelo de couro, aprendiam a fazer... Né, E como madeira aqui era matéria-prima, né? Cara, até o pras nosso lareiras. tijolo. Aqui é Tijolo. uma baita cidade de olaria, o tijolo era grosso, uma baita qualidade, com o nome Boy. Era olaria pra cacete. Hoje, Essa vegetação que a gente tem aqui é uma vegetação secundária. ela não secundária é, para carvão. A primeira já era. Então, você vê que é uma terra de agricultura. Aí você tem a colonização japonesa no século XX, muito forte, né? Aí o cara vê Mas, que- ó, é importante, Davi, rapidinho, que isso aqui era uma terra miserável também, cara. Sim. Caipiraça miserável. A descrição que o Joaquim Gil Pinheiro faz no livro dele. A quando ele terra não, né? chega- A pobreza das pessoas. É, a terra Porque a terra é o... exatamente. O Joaquim Gil Pinheiro, ele narra como um triunfante, cara. Como Odisseu chega, encontra Penélope, assim. Ele narra os morros do Embu chegando, ele narra toda uma atmosfera bucólica mesmo que você encontra nas cartas jesuítas, você encontra em vários relatos que aqui era uma região montanhosa, né, circundada de rios e tal. E que é curioso, né? Hoje o Embu é o Embu da Terra plana. Tá, do outro lado. Não, hoje nós somos uma terraplanista. Sabe por quê? Por quê? Porque essas montanhas que o Gil Pinheiro contava lá, magníficas, e que foi um dos motivos que veio o Padre Belchior vir para cá e tal, tá tudo sendo planeado por causa de galpão. Sim, Então é o Embu da Terra plana. principalmente pro lado de lá. Né? Você percebe, É realidade. as nossas montanhas estão sendo todas cortadas. Né? Então, Ela tá- meio ambiente, arte e história estão andando junto o tempo todo aqui. Tá. A gente está sendo desprovido desses espaços bucólicos e a arte também está enfraquecida. Porque nunca foi um plano político, manutenção de qualquer coisa que venha a ser respeito a patrimônio cultural, cara, que enriqueça o ser humano. Você estava falando que seu trabalho como historiador também era de onde você chegou agora há pouco. Você está nos projetos de verificar se aquela construção ela é da época Isso. colonial, se não é. Esse é um trabalho de consultoria que você faz. E você acha que o Centro de Embu das Artes está perdendo bens históricos? A sua essência, como patrimônio diz. histórico? Eu acho que, então, assim, eu tomo muito cuidado para falar, eu acho que a essência Embu não está perdendo, Tá, que é essa mas- essência que a gente falou, mas Mas e o patrimônio? agora, materialmente, aí, então, já perdeu? Não, já se perdeu. Para mim, indiscutivelmente, tudo aquilo que foi construído por esse imaginário que a gente estava conversando, né, até gerar essa cidade cenográfica que a gente tem, e cidade cenográfica, quando fala, não é um tom pejorativo. Né? Sim. Mas é uma cidade que Da beleza. e da- a Tiradentes, a arquitetura, ela acompanha um processo histórico, é de valor histórico, por mais que seja um bem não tombado. Mas como é também, devia, um projeto político que nunca se interessou por isso, ou interessou até uma certa fase só, beneficiando um grupo, quando esse grupo parou de ser beneficiado ou saiu fora, descambou, tudo isso que a gente tem, essa atmosfera bucólica, a fachada, tudo está se transformando já há mais de 20 anos aqui na cidade. E aí, desses últimos 5, né, Marião? 6, 7, 8 anos, é um negócio absurdo. A gente quase descabelou, cara, nessa cidade por conta Marcelo, disso. tem recuperação, tem uma estratégia, tem como trazer outros historiadores, colocar marcos históricos. O que é que se pode fazer? Só assistir? Degradar, não? Cara, eu acredito aquilo que eu faço e o que dá para eu fazer, que é esse trabalho que eu faço junto do movimento M-Boy, que é de levantar as pautas, de propor um debate, propor uma forma de pensar, uma nova forma de fazer.
A gente tem muito essa... Eu tenho essa esperança, cara. A gente trabalha nisso. Mas eu vejo que, materialmente falando, aquilo que já havia sido construído aqui é impossível retomar. Tipo, como Ouro Preto, como a gente pega em várias cidadezelas aí que, porra, tem essa concepção colonial. É uma vergonha o que fizeram com o Embu. Assim, é muito triste. Perto dessas outras, foi maior. Não tem como recuperar. Marcelo, não é uma crítica para vocês que estão nesse movimento, mas é uma crítica no sentido que você grita, mas as pessoas não querem ouvir. Não querem. Entendeu? Não, então, cara, eu acho que é válido essa luta de vocês, que eu também já participei, participo, mas eu não vejo interesse, cara. É sempre aquele mesmo grupinho, sabe? Mas tanto ali. Que a nossa metodologia mudou. Né? O que a gente está fazendo hoje? Isso que eu ia falar para você. Eu acho que isso tem que ser levado. A gente está fazendo hoje, Marião, o que a gente tem? A gente não é só um grupo de rua. A gente tem uma biblioteca que ninguém tem no Embu, de agrupamento. Nós temos 4 anos de pesquisa, sabe, de cineclubista, da história. Né? A gente agora está com um projeto do acervo da Tônia, né? Um portal, o primeiro portal nosso aqui da cidade, o portal de um acervo público, onde não só o acervo da Tônia, mas vários outros acervos. Né? O grito é porque eu vim dessa, eu vim de grêmio secundarista, vim de centro acadêmico, né? Minha luta política sempre foi, atuei na educação durante 14 anos aqui na cidade. Um fato curioso sobre isso, para justificar, Marião, a ETEC, a gente conseguiu, eu era já da universidade, do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, junto com grêmios aqui da escola, a gente arrecadou 2.000 assinaturas para a construção da ETEC. Era associação industrial ali perto do Mercado Zil, a gente ia nas reuniões lá e a gente pegava a mochila, cara, e ia arrecadar assinaturas. Foi fundamental. Cursinho popular que teve aqui durante 3 anos, que porra, foi um negócio maluco. A gente, em 2009 lá, o cara tirou da gaveta, gritamos pra cacete pro cursinho existir. Mais de 180 jovens na universidade pública e privada pelo ProUni. Então, esse grito, Marião, eu também entendo. Porque eu acho que esse grito aí tem que ser levado para as crianças, para os jovens, cara, porque as pessoas da nossa idade não vão ouvir. O que eu estabeleci para mim, e eu sempre nas minhas falas eu falo isso com toda certeza, e falo isso para os mais velhos da cidade, é que tem que tomar muito cuidado quando falarem com esses jovens que estão trilhando novos caminhos, para não moldar, para não cortar, para não desencorajar, porque são outros momentos. Isso é uma coisa que acontece no Embu, que é o que atrasa a nossa vida. E eu sempre falo isso radicalmente. Os anos 80 e 90 não existem mais, acabou. A gente está em outro momento. Porque se não fosse a gente gritar no coreto lá durante todos esses anos, estaria muito pior. Estaria pior, né? É o que eu penso. E quando ninguém na cidade, pós-pandemia, estava um caos do caramba. Quem começou garoa, calor, durante 3 anos foi a gente, a retomar os espaços públicos, a questionar a utilização de espaço público, a levantar debates sobre espaço público, a questionar essa comunidade artística, né? Que tipo de comunidade artística é essa? É um trabalho que a gente incomodou, a gente incomoda. E eu estou acostumado com isso. Minha preocupação não é essa, né? Mas o que me deixa feliz, Marião, é ver que as pessoas que estão ao nosso lado, cada um com o seu trabalho e com o seu corre, estão fazendo. Isso, para mim, é o que mais importa. Porque esse sempre foi um dos objetivos nossos. Porque eu acredito que movimento gera movimento. Agora, um monte de projetos que a gente desenvolveu no pensar do movimento M-Boy intelectualmente falando, isso me deixa muito feliz. Eu estou vendo acontecer pelo poder público, que nunca tinha. Eu sei de onde vêm as ideias, mas, para mim, o que importa é que está sendo feito. Tem um projeto hegemônico que seja capaz de unir todos os setores numa direção? Educação. Por isso que eu falei que esse grito tem que ser levado educação. O problema é que o nosso grito ele entra numa questão política. Se a gente não se adapta ao jogo,
a gente é jogado fora. Eu percebo, por exemplo, a Câmara Municipal é um poder completamente alheio a tudo que está acontecendo que a gente busca Meu aqui. querido do coração, aí a gente está falando de servidão, né? De vassalagem, ali. Então, mas pois é assim. O Davi, falando a real, o que dá para a gente fazer, que é o que a gente faz, são espaços, são brechas. Então, quando o poder público ele tem dentro do corpo dele pessoas, CPF, pessoas físicas, que abrem diálogo, que propõem algo, é possível fazer. Quando não tem, não é possível fazer. As pessoas se esquecem que os últimos 8 anos para a gente foi guerra. Tá ligado? As pessoas esquecem, mano, que a gente passou aqui. Né? Então, muitos ataques que a gente vem sofrendo agora, as pessoas se esquecem de quando a gente estava lá 6 anos atrás juntos lutando. E pelo que a gente estava lutando e contra quem a gente estava lutando. E a gente estava na rua quando a coisa era braba aqui. Né? Então, assim... Até é bom citar, eu não vou citar nomes, tá? Claro. Porque não interessa mais, já passou. Mas quando o bicho pegou mesmo, tinha um grupo até grande. No final mesmo que a coisa pegou, que agora é vida ou morte, ficaram 3. Se você Você me lembra permitir, disso? eu lembro. Se você me permitir, eu vou contar Você uma lembra história disso? rapidinho aqui. Sem citar. Nessa luta da minuta, isso me deixou mais forte, mas também muito triste. Porque é uma ameaça incrível. Quando a minuta que o Mário chegou para mim e falou, Marcelo, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente conseguiu um contato do Brasil de Fato e eles fizeram uma reportagem com a gente. O Marião falou sobre a parte artística, de um sentimento dele, e eu fiz um prognóstico baseado num artigo escrito no Imbu em 2016, de duas mulheres, que esqueci o nome, infelizmente, agora, que elas já faziam esse prognóstico do centro histórico. 2016. Aí, eu fiz a minha fala, e aí, incomodou pra caramba, né? Porque eu usei a expressão assim, o centro histórico vai acabar. Mas quando eu falo centro histórico, é um não tombado. Mas até o tombado em torno ali já modificou, né? Então, daquela época que eu sofri uma certa retaliação intelectual, e hoje, vendo o que está acontecendo, o que eu escrevi lá, o que eu falei, está lá. Né? Então, para mim, está muito claro o que é aquela fase importante que a gente estava na rua e essa fase nova que a gente está hoje. Porque, assim, deixar degradar, porque, assim, não fazer nada também é uma decisão. Também é uma decisão, Mas eu vou repetir. E os caras não estão fazendo nada. E uma coisa que tem 200 anos de idade vai se degradando. Mas tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. O programa está acabando. Falta 5 minutos. O nosso Bob Dylan não cantou. Pois é. Não falou das composições dele. Mas então, aí eu posso... A gente está falando de história. Eu posso nem a gaita, dentre pesada dessas coisas de história, eu fiz uma música que chama Aldeia Jam Boy. Né, que historicamente que era mais ou menos assim. Veja essa terra de vivas e lindas serpentes de águas corridas, de pé abiru as bandeiras a padres jesuítas, e suas ruas, histórias e lendas de contos que ainda se contam. Passado e presente se juntam e junto cantamos a terra de artistas e artes de todas as partes. E mais à frente, os hippies chegando e estendendo seus panos no chão. Virou referência para o mundo e a arte se foi. A terra de artistas e padres de todas as partes. E agora... galpões derrubando as árvores, as matas no chão. Aldeia suprimida correndo, pedindo perdão. E a gente sofrendo na terra que é das artes. Galpões e prédios chegando na terra das artes. Os rios secando e as matas também se despedindo. Oh, 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 boy,
terra que já chamada, terra de artistas e artes de todas as partes, terra de artistas e artes de todas as partes. Muito bem. Nós estamos aqui chegando ao final. Quanto tempo temos ainda, hein? Ou já temos? Não temos. 3 temos minutos? 13 minutos. Mas Pois só para finalizar rapidinho. Essa letra você compôs? Compus essa recente. letra porque essa letra, na verdade, é uma homenagem a todos os companheiros e companheiras. Assim. É um lamento. É um lamento. É um né? lamento. O Mário é um companheiro de luta aqui. A gente sabe o que a gente passa aí. A gente quer o bem, A né, gente quer o cara, bem, dessa é. cidade, dos... Mas eu repito, eu fico muito feliz de ver as pessoas fazendo coisas que são redundantes e importantes para a cidade. Sim. Como oficinas, sabe, aos domingos, que isso é o Imbu, sabe? pessoal Isso é o retomou, Imbu, né? isso retomou. Essa é a arte que a gente estava falando primitiva lá atrás. Então eu fico muito feliz mesmo, assim. Para mim é isso, movimento tem que gerar movimento. E coisa de ancião, né? O ancião... Aí os envolvido meus nisso. queridos anciãos, né? Não, O meu sem porto falar, seguro. quer dizer, Às sem vezes eles falar- ficam bravos com a gente, mas a gente ama os anciãos. Sem falar, falando em educação, que era aquele ponto comum, né? Que pode ser uma política hegemônica, a gente sempre encerra falando da cadê o nosso liceu. Pois é um negócio que eu não entendo, é tão óbvio. Olha, mas você. Tão óbvio. Liceu você não encontra, mas loja que vende cachorro, você encontra um monte. Talvez tenha um liceu dentro delas. Okay. Quem sabe, Alguma né? veterinária. Um show de Caramba. Tinha o show dos ursinhos, né, dançantes lá no Play Center, pode ter o show dos cachorrinhos E no dançantes. final, agora. aquele preconceito, né, que a gente entrevistou agora há pouco, o Paulo, né? Grande agora há pouco Dude, que eu pô, digo, né, grande na Dude. semana passada. Grande Dude. É um preconceito ainda, né? Que é uma coisa patriarcal, tá certo? Eu não vou ensinar vocês a fazer arte, porque arte é uma coisa que não dá dinheiro, arte é uma coisa que não vale a pena. Então tem um pensamento patriarcal, conservador na cidade, que prefere optar por outra coisa. Por isso, eu vou usar a expressão de um amigo lição de meu, arte. que o meu amigo fala que ele eu vou captar essa mensagem, porque nós somos rebocadores de piratas. Nem todo mundo gosta de rebocador de pirata. Ô, Marcel, eu e o Figueiredo, né, 2 vezes, 3 vezes por semana, nós tomamos café ali, batemos papo. Você sabe o nosso ponto ali. Sei, às vezes eu Cacau apareço. Show. Sim. De vez em quando você aparece lá. E às vezes, quando estou eu e ele sozinho, a gente olha para o horizonte e fala, puxa, Zé, ele também, né? Eu acho que a gente não vai ver mais o Imbu continuar sendo a terra das artes de verdade. Você tem essa esperança? Você é jovem, você tem essa esperança ainda? De verdade mesmo, sim? De verdade. Eu acho Assim, que, do ponto de vista individual dos artistas, eu acho que ainda continua nascendo artista aqui, mas enquanto movimento eu não tenho não, Mário. Eu não vejo mais, assim. Eu acho que no nível que chegou é impossível. É isso, vamos se encher de esperança. Vamos. A gente não, tem. Não. para nós que somos já... Mas nós estamos somos, mas no nós final somos, da Vocês são coisa. mas é Vocês estão importante lutando. ser realista também. Não é nem sempre pessimismo, não. Existe isso pessimismo, existe fatos. Como nós trabalhamos com Vamos correr fatos, atrás. vamos daí- correr Vamos correr atrás. atrás de um Isso aí dói no coração, Dói, cara. mas nós tá aqui, dói. ó, nós tá firme. Ah, Nós- dor doída. Dor Vamos doída, descer. dói, mas Ó, nós tá não aqui. vamos acabar para baixo, não, nós vamos correr atrás. Marião, obrigado Mamute, obrigado. Eu quero saber quando que vai Ateliê, pagar a Mário rodada pra nós, Meire, hein, né? Obrigado TV das Artes, obrigado Loja Século Obrigado, XVIII. gente. Gente, até semana que vem. E Um vamos beijo pra para o vocês. bacalhau Tchau. que o Davi vai pagar. Para de ser muito sincero.